As I mentioned, my name is Derek Broussard from Clear Creek Community Church. Como eu falei, meu nome é Derek Broussard, eu sou da Clear Creek Community Church. When I was asked to give this message, I began to think of all the things I wanted to say to you. E quando me chamaram para dar essa palavra, eu fiquei pensando em várias coisas que eu poderia dizer para vocês. I spent many nights writing many sermons. Eu passei por muitas noites preparando vários sermões. In the end, I decided to tell you who I'm not, Mas no final das contas, decidi dizer aos irmãos quem eu não sou, who Jesus is, quem Jesus é and why I've come. e por que eu vim. First, who I'm not. Primeiro, quem eu não sou. I'm not a preacher, pastor, elder, or even worthy to stand here on my own. Eu não sou um pregador, um pastor, um presbítero e nem mesmo digno de estar aqui diante dos irmãos por conta própria. My life, it's been scarred with pain, regret, brokenness, and sin. A minha vida tem sido marcada por dor, arrependimento, dificuldades e pecado. I attended church my whole life without really knowing Jesus. Eu frequentei a igreja minha vida inteira sem realmente ter conhecido Jesus. I knew all the stories and I knew all the right answers, but I never had a personal relationship with God. Eu conhecia todas as histórias, tinha todas as respostas certas, mas nunca tive um real relacionamento com Deus. Most of my life I've spent chasing the things of the world, but those things, they never satisfied me. Na maioria do tempo da minha vida eu passei buscando as coisas deste mundo, mas elas nunca me satisfizeram. I thought if I could only have more of this or more of that, I'd be happy. Eu pensei que se tivesse um pouquinho mais daquilo, um pouquinho mais disso, eu poderia ser feliz. I was chasing the wind. Eu estava buscando o vento. 3 years ago, the things I thought were most important, money, position, possessions, were all taken away from me. E aí, 3 anos atrás, as coisas que eu achava que eram mais importantes, dinheiro, posição, possessões, foram tomadas de mim. I lost my business, I lost my home, and I almost lost my life. Eu perdi o meu negócio, eu perdi a minha casa e quase perdi a minha vida. I was broken and ashamed and tried to mask the pain with prescription drugs and alcohol. Eu estava quebrado, envergonhado e tentei mascarar a minha dor com drogas prescritas e álcool. When I was at my lowest point, No meu ponto mais baixo, I took the pill that I thought would kill me. eu tomei uma pílula achando que ela iria me matar. An interesting thing happened. E uma coisa interessante aconteceu. The pill that I thought would kill me helped save my life. A pílula que eu achava que iria me matar, na verdade, salvou minha vida. Some say God doesn't work miracles. Alguns dizem que Deus não opera milagres. I've seen him. Mas eu os vi. I've seen him. Eu os vi. This was, as I look back now, the day that God saved me. Esse foi o dia que lá atrás Deus me salvou. When people ask me if I believe that God chooses his people, I think back on my own story. Quando as pessoas me perguntam se eu acredito que Deus escolhe as pessoas, eu penso na minha própria história. There was nothing, and I mean nothing, that saved me but for God's grace. Não havia nada para me salvar e nada me salvou, nada mesmo, a não ser a graça de Deus. I chose death, Eu escolhi a morte, but God chose life. mas Deus escolheu a vida. I'm reminded and comforted by the story Jesus spoke about sin and love. Eu sou lembrado e fico confortado com a história que Jesus falou sobre pecado e amor. Jesus had been invited to one of the Pharisees' houses to dine with him. Jesus foi convidado para a casa de uns fariseus para jantar com ele. A sinful woman from the town heard that he would be there. E uma mulher pecadora da cidade ouviu que ele estaria por lá. She brought with her a jar of perfume and stood at Jesus' feet crying. Ela trouxe então um jarro de perfume e permaneceu aos pés de Jesus chorando. She washed his feet with her tears and dried them with her hair. Ela lavou os seus pés com suas lágrimas e secou com os seus cabelos. The Pharisees thought to himself, if Jesus were a prophet, he would know that the woman touching him is a sinner. E o fariseu pensou consigo mesmo, se Jesus fosse um profeta, ele saberia que a mulher tocando ele é uma pecadora. So Jesus, knowing his mind, told him the story. Então Jesus, conhecendo o que se passava na mente dele, o contou uma história. A certain moneylender had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now which of them will love him more? Simon answered,
the one, I suppose, for whom he canceled the larger debt. And he said to him, 'You have judged rightly.' Then turning towards the woman, he said to Simon, 'Do you see this woman? I entered your house, and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little, loves little.'" Amém. Lucas capítulo 7, queridos irmãos, vamos abrir essa passagem. Quero fazer a leitura com vocês em português. Versículos 41 ao 47. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Just like in the story, I had the greater debt. Assim como na história, eu tinha o grande débito. And now that it's been forgiven, I have great love for the one who forgave it. E agora que fui perdoado, tenho um grande amor por aquele que me perdoou. A love that burns within me to serve God with my whole life. Um amor que queima dentro de mim para servir a Deus com toda a minha vida. If you are like me, a man or woman of many sins, take heart. E se você é como eu, um homem ou uma mulher de muitos pecados, não desanime. Our Lord, in His great mercy, forgives us and washes us clean. O nosso Senhor, em sua grande misericórdia, nos perdoa e nos limpa. He takes our pain, our brokenness and sorrows upon Himself. Ele leva a nossa dor, as nossas dificuldades e as nossas tristezas sobre Ele. And in their place, He gives us great peace, joy and love. E no lugar disso, Ele nos dá grande paz, alegria e amor. There is hope in brokenness. Existe esperança nas dificuldades. There is hope in pain. Existe esperança nas dores. God is a God of miracles. Deus é um Deus de milagres. He makes rivers in the deserts. Ele faz rios no deserto. He makes a way through the wilderness of our soul. Ele faz um caminho através do deserto da nossa alma. He makes dry bones live. Ele faz ossos secos viverem. He brings dead things to life. Ele faz coisas mortas viverem. We were all born into this world of brokenness. Nós todos nascemos nesse mundo de dificuldades. I need not tell you of pain or suffering or fear. Não preciso falar para vocês sobre dor, sofrimento ou medo. You know it well, Vocês sabem muito bem disso. as you were born into it as Porque well. vocês viveram nisso e vivem nisso também. Nasceram dessa forma. But it hasn't always been this way, and it shall not always remain this way. Mas nunca foi desse jeito. E não irá permanecer para sempre desse jeito. There will come a day when all our pain and tears will disappear. Chegará o dia em que todas as nossas dores e as nossas lágrimas irão desaparecer. And we will once again know paradise. E mais uma vez conheceremos o paraíso. And standing there, in full peace and happiness, how beautiful shall that be? E estando lá em grande e completa paz e alegria, quão maravilhoso deve ser isso. In the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Man and woman, He created them. Homem e mulher, Ele os criou. And He placed them in Os paradise. colocou no paraíso.
But the man and woman rebelled against God and were cast into a world of death, decay, disease, and brokenness. Mas o homem e a mulher que se rebelaram contra Deus foram expulsos para um mundo de morte, de queda, de doença e de dificuldades. And here we are today, still cursed by our rebellion, our sin. E aqui estamos nós hoje, ainda amaldiçoados por nossa rebelião, o nosso pecado. But God loves His creation. Mas Deus ama a sua criação. God loves His people. Deus ama o seu povo, So much so that He came here to save it. tanto que ele veio aqui para salvá-lo. Jesus came and spoke words of healing. Jesus veio e falou palavras de cura, He spoke words of repentance. palavras de arrependimento, He spoke words of faith. palavras de fé. How was one healed? Como é que alguém é curado? By the forgiveness of sins. Pelo perdão dos pecados. How is one forgiven? Como alguém é perdoado? By belief in the healer. Pela crença naquele que cura. John 3:16 says, João 3,16 diz: For God so loved the world that He sent His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. God, in His wisdom, had a plan of salvation from the beginning. Deus, em sua sabedoria, tinha um plano de salvação desde o começo. He bore the full weight of our penalty on the cross. Ele levou o peso completo do nosso pecado, da nossa penalidade na cruz. And He broke and defeated the power of sin. Assim, derrotando e quebrando o poder do pecado. When we receive God's grace, we are born again. Quando nós recebemos a graça de Deus, nós nascemos de novo. Our sins are placed on Jesus, and Jesus' righteousness is placed on us. Os nossos pecados são colocados sobre Jesus e a justiça de Jesus é colocada em nós. When the Father sees us, He doesn't see our sins and imperfections, Quando o Pai nos vê, Ele não vê as nossas imperfeições e os nossos pecados, but the perfect person of Jesus. mas a perfeita pessoa de Jesus. We are forgiven, Nós somos perdoados, justified, justificados and adopted e adotados as children of the Most High God. como filhos do Deus Altíssimo. But this is only the beginning of our story. Mas esse é apenas o começo da nossa história. What happens after we repent, believe, and are baptized? O que acontece depois que nós cremos, nós fomos batizados, cremos, nos arrependemos, cremos e fomos batizados? Are we to receive so much grace and mercies and go on living the same life that was buried with Jesus? Será que depois de recebermos tanta graça e misericórdia, continuamos a viver a mesma vida que foi sepultada com Jesus? The Apostle Paul would say, by no means. Paulo diria, de jeito nenhum. If our old self has died, we are free to now live as heirs to the kingdom of God. Se o nosso velho eu morreu, nós somos livres agora para vivermos como herdeiros do reino de Deus. Jesus was victorious on the cross, and now God's kingdom is breaking into this world. Jesus foi vitorioso na cruz e agora o reino de Deus está inaugurado neste mundo. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. After Jesus' resurrection, he appeared to Mary and Mary Magdalene and asked that his disciples meet him in Galilee. Após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para Maria e Maria Madalena e as perguntou e pediu aos discípulos que o encontrasse lá na Galileia. Matthew 28, 16 through 20. Mateus 28, versos 16 ao 20. Vamos ler esse texto, irmãos. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês para sempre até o fim dos tempos. And now,
As a servant of God, how can I not do as he commands? E agora, como servo de Deus, como não posso fazer aquilo que Ele ordena? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, servants of the King, servos do Rei, let us answer our Lord's call. respondamos o chamado do Senhor. Let us go and make disciples of all nations. Que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as nações. As we go into our communities, Ao passo que nós vamos nas nossas comunidades, as we go into our schools, nas escolas, as we go into our workplaces, no nosso trabalho, and as we go into our church buildings, ou até nas construções de igreja. there, let us make disciples. Nesses lugares, façamos discípulos. For we are all part of the long, unbroken chain of believers. Porque todos nós somos parte de uma longa e inquebrável corrente de crentes. That golden chain Uma corrente dourada that extends back to Jesus' first disciples. que vem desde os primeiros discípulos de Jesus. Follow me, he said, Siga-me, ele disse, and I will make you fishermen of men. e eu os farei pescadores de homens. Jesus said that we are the light of the world Jesus disse que nós somos a luz do mundo. and that we cannot be hidden. E agora nós não podemos nos esconder. Therefore, let us proclaim the good news wherever we go. Portanto, proclamemos a boa nova onde quer que nós vamos. Let us be faithful in all seasons. Sejamos fiéis em todos os momentos. Let us be a people of hope. Sejamos um povo de esperança. Let us shine brightly in a dark world. Brilhemos neste mundo escuro. And on that great day, E naquele grande dia, when we are gathered by our King, quando nos ajuntarmos ao nosso Rei, how sweet shall be the sound. quão doce será a música, o som. Well done, good and faithful servant. Muito bem, servo bom e fiel. If you are like me, Se você é como eu, it's easy to think of all the things that I'm not. é fácil pensar em todas essas coisas que eu não sou. I think to myself, I'm too old or too timid or I'm not a very gifted person. Eu penso sobre mim mesmo, eu sou muito velho, muito tímido, ou não sou uma pessoa muito dotada. When I look at myself, I see a person broken and scarred by pain, sin, and regret. Quando olho para mim mesmo, eu vejo uma pessoa quebrada e cheia por uma vida de pecado, dor e arrependimento. But when I look at Jesus, all that fades away. Mas quando eu levo os meus olhos a Jesus, tudo isso some. I begin to see all the things that He is and I am through Him. Eu começo a ver todas as coisas que Ele é e eu também através dele. I am eternal, endued with the spirit of power and love, and filled with the comfort and boldness of the Holy Spirit. Eu sou eterno, revestido com o espírito de amor e de poder e preenchido com o conforto e coragem do Espírito Santo. When my eyes are upon myself, there is the flesh. Quando os meus olhos estão sobre mim mesmo, existe a carne. But with my eyes on Jesus, there is life. Mas com os meus olhos olhando para Jesus, existe vida. I'm encouraged to find that in the Bible, God often uses unlikely and imperfect people for His purposes. Eu fico encorajado em encontrar que na Bíblia Deus frequentemente usa pessoas improváveis e imperfeitas para os seus propósitos. David was a murderer. Davi era um assassino. Abraham was old. Abraão era velho. Moses was afraid to speak. Moisés tinha medo de falar. Paul persecuted and killed Christians. Paulo perseguiu e matou cristãos. And even Peter denied our Lord 3 times. E até Pedro negou o nosso Senhor 3 vezes. Yet God used them all in mighty and unexpected ways. E ainda assim Deus os usou de uma forma poderosa e inesperada. A friend of mine once told me that God uses broken people to do unbroken things. Um amigo meu certa vez me disse que Deus usa pessoas quebradas para fazerem coisas quebradas. How beautiful is that? Quão belo é isso? That He can take us where we are and with all of our brokenness and still use us in mighty ways. Que Ele nos tira de onde nós estamos e com toda a nossa dificuldade, Ele ainda nos usa em seus caminhos poderosos. When we are weak, God is strong. Quando somos fracos, Deus é forte. And He often uses the weaker vessels to demonstrate His power and E glory. frequentemente Ele usa os vasos mais fracos para demonstrar o seu poder e a sua glória. Even though you and I may be unlikely and imperfect people, God can still use us to do mighty things. Mesmo que eu ou você sejamos pessoas improváveis e imperfeitas, Deus ainda pode nos usar para fazer coisas poderosas. Charles Spurgeon, a favorite pastor of mine, Charles Spurgeon, um pastor favorito meu,
once said that the Lord gets his best soldiers out of the highlands of affliction. Certa vez disse que o Senhor tira os seus melhores soldados das montanhas da aflição. If you've been afflicted and broken like me, take courage. Se você foi afligido com dificuldade e tem dificuldades como eu, tenha coragem. God is a God of new things. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Let me conclude with the words of Jesus. Então deixe-me concluir com as palavras de Jesus. John 15, 12 through 17. João 15, versos 12 a 17. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask in the Father's name he may give it to you. These things I command you, so that you will love one another. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. And that's what's brought me to Brazil. E foi isso que me trouxe ao Brasil. Love has led me here, Foi o amor que me trouxe aqui. and our love shall never end. E o nosso amor jamais terminará. Thank you. Amém. Vamos orar? Let's pray. Yeah. Sounds great. Dear Heavenly Father, Pai querido, we thank you for your great love, nós te agradecemos pelo teu grande amor. a love that has ransomed our souls. Um amor que libertou as nossas almas. I pray that you continue to encourage us to be bold in our faith, Eu oro para que o Senhor continue a nos encorajar a sermos corajosos em nossa fé, to bear fruit for you and your kingdom. para frutificar para o Senhor e para o nosso reino. I pray for blessings on this church, Eu oro por bênçãos para esta igreja, that you may continue to use them in mighty ways. para que o Senhor continue a usá-los de maneira poderosa. For you are the Lord of the harvest, and we are the workers in your field. Porque o Senhor é o Senhor da colheita e nós somos os trabalhadores no seu campo. May your blessings rest on your people. Que as tuas bênçãos estejam com o teu povo. Amen. Amém.